Tem sido difícil para nós, rubro-negros, acompanhar de forma completa, né, a campanha do Brasil na Copa do Mundo, né? Porque diariamente a gente não pode esquecer dos problemas que o nosso Vitória vem atravessando ao longo dessa gestão do presidente Ricardo Davi. E a questão está dentro do campo, né? Que é o nosso negócio, né? Nós estamos aí com 12 rodadas no Campeonato Brasileiro, com a mesma quantidade de pontos do primeiro rebaixado, ganhando parece que só no saldo de gols, e de repente, alguns por questões contratuais, outros por má estratégia da gestão anterior e falta de cuidado dessa gestão, o Vitória se viu obrigado e também por algumas decisões de más contratações do início da temporada de se desfazer de boa parte do seu elenco, né? E a gente esperava que no início dos treinamentos, assim como prometeu o presidente em diversas falas, entrevistas, reuniões com grupos de torcedores, entrevista coletiva, a gente ouviu do presidente com o ufanismo de que o Vitória, antes de abrir a janela para transferências internacionais para o Brasil, o Vitória já estaria com seis jogadores, eu me lembro bem que eu ouvi, e que estariam chegando antes para poder se adaptar. Me lembro muito bem dessa palavra. Eu ainda questionei, porque como adaptar se a janela não foi aberta? Jogadores iam ser liberados, iam ter autorização dos seus clubes para treinar no Vitória, ou já estariam contratados e viriam e ia esperar a janela aberta para fazer a transferência, que era o que a gente poderia imaginar. Mas até agora, 2 dias já da apresentação do elenco, parece que só o zagueiro que foi contratado até 2020. Eu imagino que é pela restrição que temos de empréstimo de jogadores, né? E o Vitória foi obrigado a comprar esse jogador. Tomara que tenham tido todos os cuidados, porque incorporaram o patrimônio ao clube de um jogador pouco conhecido. Sua passagem no futebol vem da Série C, onde ele fez uma boa campanha junto com o Juventude, dirigido por meu amigo Antônio Carlos, grande zagueiro brasileiro, do São Paulo, do Palmeiras, da Roma, meu amigo, e que subiu o Juventude da Série C para a Série B. Esse foi o zagueiro que jogou praticamente todas as partidas. Mas jogar Série C é uma coisa, né? Jogar Série A é outra. Vamos esperar que as observações tenham sido feitas com critério, para que a gente não tenha mais um mico dentro do clube. E está se esperando a Arouca, né? E está se esperando agora o garoto Eric, de passagem não muito brilhante no Braga. Eu tenho informações de Portugal de que nem no time B ele conseguiu jogar. Até que pintou bem no Náutico, jogando Série B. Parece um jogador de boa técnica, boa habilidade. Às vezes acontece, né? Vamos pensar positivamente. O jogador sai muito cedo, sem o devido preparo emocional, e não consegue se adaptar, fica longe da família, sei lá. Estou imaginando só coisas boas a nosso favor, porque de coisa ruim já estamos cheios, né? E parece que esse jogador está chegando a Salvador, se não chegou, e vai se apresentar. O Arouca não chegou ainda, não se sabe o que aconteceu. Tomara que esteja chegando hoje. Eu estou fazendo esse áudio hoje, terça-feira. Mas o áudio tem o objetivo de comentar o jogo do Brasil com
com a Costa Rica, né? A gente sente, por tamanha responsabilidade, né, de ser um time pentacampeão, que esse grupo está muito pressionado, né? Com todo o cuidado que a comissão técnica tem tido com o elenco, a gente sente. E a pressão maior é em Neymar. E ele, no jogo, depois terminou o jogo, ele não resistiu e foi ao choro. Que bom, né, que tenha chorado. Mas é a pressão. Eu acho que ele ganha dinheiro com as redes sociais e eu não sei se dentro do cotidiano dele, familiar, profissional, alguém já deu um barulho nele, barulho no bom sentido, para ele acordar, porque a gente vê que ele não é um mau menino. Quem é bom pai não é má pessoa, né? Ele é um ótimo pai, né? E parece que é um ótimo amigo, né? A relação dele com o Messi, por exemplo, que poderia ser uma relação de competição, porque é assim que a mídia vende o processo, eles são amicíssimos, né? E Neymar nunca deixou de reconhecer em Messi um jogador diferenciado. Quer dizer, ele tem algumas atitudes de uma pessoa de bom caráter, tecnicamente indiscutível, né? Ele é absolutamente diferente. O cara chegou aos 26 anos, já é o quarto artilheiro do campeonato da seleção brasileira, quarto, não é? E já se aproxima de Zico e Ronaldo. E Pelé fica um pouquinho mais distante, mas não é improvável. Ele tem apenas 26 anos. E esse jogador é contestado, porque diz que cai muito. Ele tinha aquele jeito realmente, como ele é um jogador, como disse Miranda outro dia na entrevista, ele é um jogador difícil de marcar, porque ele é o mais imprevisível desses grandes jogadores mundiais. E com isso ele toma muita pancada, né? Algumas fortes. Ele é um jogador, embora tenha ficado muito mais forte, mas ele é um jogador ainda leve e ele sente as pancadas, né? Claro que no início ele cavava muita falta, principalmente no Santos. Chegou no Barcelona fazendo isso, foi violentamente criticado pela imprensa espanhola e isso mudou ele e ele foi um sucesso na Espanha. Ninguém pagou 200 milhões de euros por ele se ele não tivesse sido um sucesso na Espanha. E foi, né? Foi campeão da Liga dos Campeões fazendo gol na final, não me engano, contra o Bayern de Munique. Então, é indiscutível, né? Quando eu vejo o nego falar da qualidade dele, eu tenho que dar uma risadinha, porque pobres mortais que não sabem o que falam, né? Agora, a questão de comportamento, tivemos grandes jogadores com os comportamentos mais diversos possíveis. É assim o ser humano. Agora, nós temos que tratar do jogador dentro de campo, né? E dentro de campo ele é absolutamente fora de série, né? E a gente espera que ele possa recuperar sua tranquilidade, soube que Ronaldo Fenômeno tem passado diariamente na concentração para ajudá-lo, são muito amigos. Neymar já foi cliente da empresa de Ronaldo, ficaram amigos. E Ronaldo é uma história viva de superação, né? De problemas de toda a ordem. Então, acho que isso foi uma boa medida, uma boa iniciativa de Ronaldo. Então, quanto ao jogo, foi um primeiro tempo já esperado, né? Como aconteceu com outras grandes seleções. O time adversário trancadinho, né? E a gente tentando, com alguns jogadores sem inspiração, como Gabriel Jesus, como William e Paulinho, esses três principalmente. E num elenco de 10 na linha, 3 não jogam, para barrar uma defesa toda compacta, com 5 e às vezes 6 na entrada da área, como está se fazendo hoje. É muito difícil. E o Brasil criou algumas chances, eles tiveram uma chance, a única do jogo, né? Aliás, temos que enaltecer até agora o trabalho da nossa zaga, porque nesses 2 jogos o nosso goleiro praticamente não atuou, né? Veja aí os outros adversários, Espanha, Portugal, Alemanha, como os seus goleiros foram utilizados. E o nosso goleiro praticamente não jogou até agora, né? Praticamente não jogou. E para a zaga jogar adiantada é muito mais difícil, né? E a nossa zaga jogou no meio de campo esses 2 jogos, né? A Suíça não incomodou ninguém.
Nós podíamos ter ganho da Suíça com relativa facilidade. E a Suíça é tida como um time que está em sexto no ranking da FIFA, né? Então a gente tem que ter confiança. E o jogo do Costa Rica me deixou um pouco mais confiante, sim. Porque o segundo tempo nosso foi muito bom. A entrada de Douglas Costa fez a movimentação que o William precisa fazer como ele faz no Chelsea. Ele não fica preso na direita. Ele inicia na direita e daí em diante ele vai. Se é um jogador de extrema habilidade, até muito mais habilidoso do que Douglas, né? Um jogador de grande poder de finalização, fez muitos gols esse ano na Premier League e deve jogar amanhã. Eu acho que amanhã ele está desafiado. Eu acho que o William amanhã vai nos ajudar a passar dessa etapa de grupos. E o Douglas infelizmente se lesionou, e lesão muscular tem um tempo de cicatrização, não tem jeito. Se for lesão grau 1, como eu acho que foi, leva-se de 10 a 15 dias, não tem jeito, dependendo da reação do organismo. Já vi casos de com 10 dias o jogador está no campo, mas para jogar de 10 a 15 dias, né? Então temos que acreditar que vamos passar para as quartas de final para ver se tem uma chance dele jogar as quartas de final. As oitavas, impossível, né? Mas tivemos uma boa atuação de Wagner, de Fagner, né? O lateral direito fez um jogo seguro, sem inventar, firme, experiente, né? Um jogador de 31 anos, se eu não estou enganado. E é isso aí, fizemos um jogo onde só fizemos o gol no final, com esse gigante desse Philippe Coutinho, né? Nunca vi correr tanto. Eu gostaria muito de ter visto as estatísticas de jogo, mas ele com certeza fez 13 quilômetros nesse jogo. O que ele foi, o que ele voltou, né? Porque ele virou segundo volante quando a gente se defendia, né? E Neymar não voltava, assim como foi no primeiro jogo. E ele praticamente cobria a subida dos laterais adversários. Ainda saía para o jogo, ainda apareceu para fazer gol dentro da área várias vezes, né? Impressionante o que Philippe Coutinho jogou nessas duas partidas, tanto no aspecto físico e principalmente no aspecto técnico, né? Errando muito pouco passe, fazendo gols. Realmente Neymar recuperando sua forma, que já foi bem no jogo do Costa Rica, na minha opinião, já criou bastante, porque com o Neymar tem essa vantagem, né? Nós vamos ter chances de gol durante o jogo inteiro, porque ele vai para cima, ele não tem medo, ele é destemido, acredita no seu potencial. E com o Felipe jogando esse nível, se a gente recupera o William para jogar o que joga no Chelsea, acho que Gabriel Jesus vai crescer junto. Ou Firmino, que toda vez que entra mostra muita qualidade, talvez mais envergadura para disputar a Copa do Mundo do que Gabriel, né? Vamos ver o que o jogo da Sérvia nos reserva, né? Mas o jogo da Costa Rica, o segundo tempo da Costa Rica, e a gente assistindo os outros nossos adversários, vimos ontem como a Espanha teve dificuldade com o seu adversário, né? Um time, uma seleção cheia de jogadores turistas, né? De outros países, 16 jogadores no elenco não nasceram no país. Então eu acho que nós temos uma chance sim. E se vier a Alemanha, a gente passando da Sérvia, se vier a Alemanha, que venha, né? O Brasil enfrentou em 1970 a Inglaterra, que tinha sido campeão do mundo em 66, e nós pegamos a Inglaterra na fase de grupos, né? Foi o jogo mais difícil do Brasil na Copa do Mundo, e o nosso goleiro Félix foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores em campo, fez defesas milagrosas que a história não registra, né? Só registra o gol de Jairzinho, é assim o futebol, mas naquele jogo, se a Inglaterra ganhasse da gente de 1 a de 2-0, não seria surpresa, embora o Brasil também tenha criado grandes condições de gol, mas foi um jogo para ser 0-0, né? E o Brasil ganhou. Então se tiveram que enfrentar a Alemanha, que é indiscutivelmente ainda embora tenha tido dificuldades de passar de grupo, mas eu acho que deve passar, mas é um time muito forte, né?
muito bem organizado, muito técnico, muito físico, muita força, e nós tivemos que enfrentar, vamos enfrentar, né? E com o apoio da torcida brasileira, tanto presente em Moscou como aqui no Brasil. O fato é que fizemos um jogo para a Copa do Mundo, é isso aí, não ficar imaginando que o Brasil vai ganhar de 3, vai ganhar de 4, porque é Costa Rica, né? Não é assim, né? Não tem mais bobo no futebol, né? Os resultados da Espanha, da Alemanha, até da Inglaterra no dia, depois pegou um cego aí e ganhou, mas foi o Panamá. Mas os jogos são muito difíceis e portanto temos que comemorar de estarmos completamente vivos e só dependendo de nós para conseguir a nossa classificação. Um abraço a todos.